Quem nunca pensou em fazer uma salada de Bulbasauro, um churrasco de Charmander ou uma torta de Pikachu? Bom, o vídeo de hoje não tem relação com Pokémon, e essa introdução foi realmente esquisita. Mas o que eu gostaria de falar aqui é sobre Dungeon Meshi. É um anime onde a premissa principal são pessoas que vão até um calabouço e acabam comendo os monstros nesse calabouço. Por mais que tudo isso que eu falei, ainda mais em voz alta, pareça muito estranho, o que eu quero dizer é que talvez não seja tanto assim. Para pra pensar, uma pessoa vai descer num calabouço para saquear tesouros, enfrentar monstros, etc, e vai ter que sair por aí carregando comida. Então é muito mais provável que você coma monstros. E se pensarmos um pouco mais, ainda bate meio que com um pouco do nosso mundo, porque pensa um pouquinho. Aqui a gente também tem coisas que a gente não pode comer. Tem certos animais que não foram feitos para serem comidos, e outros são. É até uma questão cultural também, se a gente pensar. Tem lugares do mundo onde a vaca não é devorada porque ela é uma coisa sagrada. Enquanto a gente adora fazer um cheeseburger, comer uma bistequinha. Então, vai de cultura e de paladar. E no começo do anime, tudo é levado de uma maneira até que tranquila, sabe? Apesar da premissa meio estranha, apesar do estranhamento que a gente leva por aí, até que as coisas caminham bem. Na introdução do anime é contada pra gente a história do mago que ficou meio doido da cabeça. Deve ter batido em algum lugar, viu algum vídeo estranho. É a vida, essas coisas acontecem. E particularmente eu acho o desenvolvimento do Mago Louco uma das coisas mais interessantes em Dungeon Meshi. Assim, eu gostaria até de fazer um vídeo só sobre ele, mas eu acho que ainda não tem material suficiente para isso. Então deixamos isso para um próximo vídeo. Eu gostaria mesmo, na verdade, de fazer um vídeo falando sobre cada um deles, no caso. Mas se esse vídeo aqui for bem, eu prometo que eu trago mais coisas. Sei lá, uns 20 likes eu me conforto com isso. Vamos começar falando da loucura do líder da equipe, que é o Lion. Ele revela meio que pra gente que ele sempre teve essa ideia de que talvez monstros pudessem ser comidos de uma maneira literal mesmo, literalmente comer um monstro. E os amigos do Lion, apesar de achar isso muito estranho, eles acabam concordando, porque eles precisam salvar a Failin, que é a irmã do Lion, que é uma maga. E, bom, como eles não têm muitas outras escolhas, então eles vão todo mundo junto. É legal que o amigo arrasta todo mundo pra merda junto com ele. É uma maravilha. E um dos personagens importantes é o Senshi, que é o anão. Ele é justamente o cara que cozinha os monstros. Ele parece que já estava acostumado com isso, de tanto ele viver naquele calabouço. Então ele meio que já acostumou com a ideia de comer monstros e tudo mais. Ele tem umas receitas assim perfeitas. Aliás, às vezes, vendo ele fazer as comidas, dá até um pouco de fome, eu devo admitir. Só que o Senshi é revelado pra gente que mais pra frente ele não é importante só pra manter a equipe funcionando e bem alimentada. Ele também é importante meio que pra manutenção do calabouço. Muitas coisas ali é ele que faz. Ele é meio que o responsável por, como é que eu posso dizer, manter as coisas nos seus devidos lugares, manter os banheiros limpos também. Depois a gente tem também uma discussão muito legal entre a Maga Marcille e um orc. E tudo isso enquanto o Senshi, o anão, ensina a fazer pão, tá bom? E aliás, a receita de pão dele é muito legal. E nessa discussão é onde a gente tem um pouquinho mais de uma visão mais ampla de como funciona o calabouço. Basicamente, os orcs eles parecem que viviam um pouco lá na superfície, lá em cima, e foram expulsos para o calabouço. Assim como também é revelado que o Mago Louco, aquele que derrotar ele, vai conseguir meio que dominar ali o castelo, o lugar. Só que dominar esse cara não é fácil, tá? Porque pelo pouco que apareceu dele, ele parece ser um mago muito poderoso. Muito estranho também, mas muito poderoso. Só que uma das coisas que eu acho que chama mais atenção em Dungeon Meshi é que, apesar da premissa principal do anime ser a comida, o assunto principal dele não gira necessariamente em torno disso. Temos vários pontos interessantes, lutas por poder, canibalismo, que eu acho que é assim o ponto que mais pega. E não é um canibalismo. É um jeito meio que de dizer, por exemplo, eu não sei nem como explicar essa parte, mas basicamente, em vários momentos a história ela flerta com essa ideia de que algumas pessoas no calabouço, alguns aventureiros acabam comendo outros aventureiros para conseguir sobreviver. Mas em meio de tom de brincadeira, em tom de piada por personagens secundários. Em um dado momento, o Lion, ele sugere comer goblins, se não me engano. E a Marcille fala, não, o menos próximo possível a seres humanos. Porque ainda assim são meio que humanoides, por assim dizer, os goblins. A parte mais interessante sobre isso é que o Lion consegue chegar no dragão que devorou a irmã dele.
O dragão que a gente viu, tipo assim, no começo do episódio. O problema é que o dragão ele já tinha digerido a menina, já tinha feito toda a gestão, já tava até menino, coitado. Então, o que eles fazem? Eles conseguem matar o dragão, tirar a menina de lá de dentro, pra daí ressuscitar ela. E para ressuscitar uma pessoa nesse nível, é necessário entrar num tipo de magia um pouco complicado, sabe? Aquele tipo de magia mais proibida. E é exatamente isso que a Marcine faz. Ela não se importa com as consequências e tudo mais. Ela vai e ressuscita a garota, transformando ela meio que em parte do calabouço. No entanto, também é revelado pra gente que ela precisa de carboidratos, gorduras, sabe? O básico ali. Ou seja, é preciso ter carne perto para conseguir trazer a pessoa de volta à vida. A única carne que eles têm disponíveis em grandes toneladas é a de dragão. E como ela tá muito danificada, literalmente só tem os ossos da garota, não tem outra escolha senão usar a carne de dragão. E é isso que eles fazem. E assim, o que é um arranhão pra quem já tá na merda? Tipo, já fizeram tanta coisa, comeram carne de monstro, por que é só mais uma magiazinha proibida? É quase nada. E num primeiro momento, tudo parece realmente estar indo super bem, tá dando super certo. Porém, não se engane, o anime ainda não acabou nesse momento. Ainda faltavam mais 2 episódios, o que eu achei muito interessante. Eu falei, olha, podia acabar aqui e eles já pegarem um gancho para a próxima temporada, mas não, já resolveram tacar o problema logo ali mesmo, sabe? O Mago Louco, que tava perseguindo eles já tem um tempo, ele é o cara que só interfere quando ele vê que as coisas ali no ambiente estão ficando um pouco mais complicadas do que de costume. Só aí então ele vai lá e faz alguma coisa. E nesse caso, derrotaram o dragão dele. Ou o dragão do rei que ele acha que serve. Ele transforma a menina meio que numa espécie de quimera híbrida, sabe? Metade frango, metade dragão. Só que aí o Lion, ele precisa enfrentar a irmã dele. E nisso é um dilema. Porque ele disse uma vez pro Senshi que o monstro, na verdade, são criaturas sem coração que só agem por instinto. E nesse momento, a irmã dele era um monstro. Metade dragão, metade galinha e metade humana. Então, o dilema no Lion ali é grande. Mas ele ainda assim ataca, protege as outras pessoas e, sabe, meio conturbado, mas faz tudo isso. Agora, o pensamento dele depois de ter passado por tudo isso é como ele vai trazer a irmã dele de volta. E com todas as descobertas que eles fizeram ao longo do anime, sobre a comida, sobre a alimentação, acho que você já entendeu onde eu quero chegar, qual foi a solução. É simplesmente comer toda a carne de dragão possível ali da irmã dele. Então, basicamente, para concluir, a Fallen, para trazê-la de volta, é necessário comer ela, literalmente. Só que eles vão precisar de muitas pessoas, porque é carne de dragão e é muita carne. Bom, o vídeo de hoje foi só meio que um teste para mim ver se vocês vão gostar de Dungeon Mesh. E qualquer coisa eu posso trazer uma análise mais extensa, mais profunda sobre os personagens, sobre a história, porque particularmente eu gosto bastante. Eu gostaria de uma segunda temporada, não vou mentir. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.